Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado pelo seu poder que opera através das nossas vidas, Senhor. Obrigado porque damos, Senhor, liberdade, Senhor, para o teu Espírito ministrar os nossos corações hoje à noite, Senhor. Como essa própria música diz, Senhor, entregamos a nossa alma e o nosso coração a Ti, Senhor. Que o teu Espírito nos ensine a caminhar, Senhor, na sua vontade, em fazer a sua vontade. Ela é boa, agradável, é perfeita, Senhor. Porque o Senhor nos ama, o Senhor ama a sua igreja. E o Senhor quer a cada dia nos acrescentar. Eu te agradeço pelo corpo pronto para receber, Senhor, toda a instrução do teu Espírito, Senhor, para que possamos caminhar segundo a sua vontade. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então você pode sentar. Então, boa noite, né? Graça e paz para todos. Diga para mim, eu sou um bom ouvinte e um bom praticante. Amém? Não basta ser um bom ouvinte, mas deve ser um bom praticante. Porque só ouvir não vai trazer resultado para você. Mas também sem ouvir não vai conseguir nenhum resultado. Amém? Precisamos ouvir para ter os resultados depois da nossa prática. Amém? Eu estava ontem, eu dei uma palavra ontem no noivado, e o Senhor me deu a inspiração de falar sobre a aliança. E a gente vai falar um pouco sobre a aliança hoje à noite. Se eu desse um tema essa mensagem, eu daria assim, ó, aliança com Cristo é renunciar à nossa vontade. Amém? Em toda aliança existe uma renúncia. Nós estamos aqui hoje à noite e o pastor fez uma aliança com a companhia de energia, né? Estamos aqui desfrutando dessa energia. A parte do pastor é todo mês pagar a conta. E a parte dele é fornecer energia. Amém? Mesmo que o pastor não pague a conta, eles podem até cortar a energia, mas na hora que ele pagar, a energia volta, não é? Então, dificilmente você vai ver alguém dizer, a energia você não quer mais que tenha energia lá em casa. Não, ela quer que tenha energia na sua casa, mas ela quer que você pague a conta. Amém? Então, a aliança com Deus, Ele não quer que você se perca. Ele quer que você avance. Mas tem a sua parte a ser feita. Amém? Existe uma parte a ser feita, existe uma renúncia a ser feita. Ser aliançado com Deus é ter renúncia à nossa vida. A gente cantou aqui, a nossa vida eu te dou, até o meu respirar. Por isso que eu pedi para ele repetir essa música, para você estar me dando autorização de falar sobre isso, amém? Você cantou essa música, disse que entregou a sua vida e até o seu respirar. Então, assim, até a sua vida, até o seu respirar, então as suas atitudes, o seu falar, você deve entregar também a Ele. Amém? A igreja é um hospital. Então sempre vai ter doentes e sempre vai ter problemas. Não existe igreja perfeita. Isso não é desculpa para a igreja estar sempre doente, né? Mas sempre vai chegando novas pessoas que precisam de tratamento. E Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida, para que a gente tenha uma vida de saúde, uma vida espiritual saudável. Amém? Jesus nos resgatou para isso, para vivermos aqui nessa terra e desfrutarmos do melhor dessa terra. Amém? O melhor dessa terra. Você pode abrir comigo, lá em Mateus 26. Mateus 26, no versículo 27. Enquanto você abre, eu vou ler aqui o que significa aliança. Pacto ou convênio que Deus, por iniciativa própria,
faz com o seu povo. Em grego, usa-se a mesma palavra para dizer aliança e testamento. Então, o Velho Testamento foi uma aliança feita de Deus com o homem, e o Novo Testamento foi outra aliança que Deus fez com o homem. Nós estamos na nova aliança, amém? Um Novo Testamento, e existem condições para mim e para você, para desfrutar dessa aliança. Diga, existem condições para que eu desfrute dessa aliança. Amém? Mateus 26, no versículo 27, ele diz assim: em seguida tomou o cálice e deu graças e o entregou a seus discípulos. Ou fez uma aliança naquele momento com os seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. E eu vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira até aquele dia que beberei o novo vinho convosco. Amém? O novo vinho convosco. Deus, Ele preparou todas as coisas. Essa semana falamos sobre o Espírito Santo, né? Conhecemos o Espírito Santo. Cleps ministrou domingo sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o nosso ajudador, que vai fazer com que eu e você andem nessa aliança. Amém? É o poder de Deus em movimentação dentro de nós. Não é na sua força que você vai conseguir, não, é na força do Espírito. Amém? Os filhos de Deus andam em Espírito. E por que você está falando, pastor, sobre andar em Espírito? Porque o que o Espírito trouxe hoje à noite para mim, para a gente estar comentando, é sobre o corpo, a igreja de Cristo, como ela está andando hoje, nesse momento, nesse tempo. Não é só a igreja Verbo da Vida, é as igrejas do corpo de Cristo, amém? É como o corpo de Cristo está andando segundo, muitas vezes, a sua própria vontade. Não está andando segundo a vontade que Deus quer que nós andemos. Amém? Por que você diz isso? Porque a gente vê no meio da igreja muitas contendas, muitas confusões, por coisas que não deveriam existir no nosso meio. Amém? A palavra diz que nós somos luz e devemos andar na luz. Devemos ser luz e não deve ter treva em nós. Mas pastor, é tão difícil, o que ele disse para mim, o que ele falou para mim, o que disseram de mim, o que Jesus disse de você, o que você disse para ele. Eu te entrego minha alma e meu coração. Só isso importa. Amém? Essa vida é passageira. A irmã Malu estava conosco há pouco tempo, a gente foi visitar ela faz uns 15 dias, ela já não está mais. Então muitas coisas não devem ser consideradas, porque o mais importante é estar com o Senhor. Amém? O mais importante é estar com o Senhor. Quando a gente tiver essa consciência que o mais importante é estar com o Senhor, essas coisas naturais não vão ter tanto valor. Paulo era um homem culto, era um homem que tinha influências, mas ele disse: eu vejo como esterco todas essas coisas diante do reino de Deus. Não é que ele não achava aquilo importante, não, irmão, mas diante de Deus aquilo era esterco, aquilo não valia nada. Então, diante de Deus, as coisas que você acha que te feriu, aquelas coisas que você acha que você não deveria ter acontecido, diante de Deus traga como esterco. Eu não vou considerar essas coisas, eu vou caminhar para o alvo. Paulo disse: esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu caminho para o alvo. Então, se eu e você não tem um alvo, vamos caminhar para onde? Temos que ter um alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Jesus Cristo. Amém? O nosso alvo é Jesus Cristo. Quem é o nosso guia que vai levar a nós ao alvo? O Espírito Santo. Jesus foi guiado ao deserto pelo Espírito. Amém? Esse Espírito que habita dentro de mim e de você. Então é Ele que vai dizer a você: não fale agora. Pense antes de falar. Eu vejo às vezes pessoas com pequenas contendas no meio da igreja, e eu fico pensando: será
que se fosse o patrão dela que falasse com ela desse jeito, que ela ia responder? Não. Então, se você tem um domínio próprio para ouvir uma acusação ou alguma palavra forte contra você, e você fica calado para não perder o seu emprego, não é melhor ficar calado para não perder a tua salvação? Quem é mais importante para você? É o teu emprego ou o reino de Deus? Amém? É dura a palavra, né? Mas é verdade. Então, muitas vezes não conseguimos nos controlar. Eu estava pensando, quando você tem algum atrito com seu irmão, e muitas vezes a sua carne não consegue ficar para você mesmo, né? E aí você começa a compartilhar essa coisa com outro irmão, é como se você fosse falar do filho ao pai. Já ouviu falar de algum filho ao pai? Rapaz, teu filho dá muito trabalho, teu filho é assim, o pai não vai gostar não. Ele pode ser um assassino, e o pai não vai concordar com você, porque o pai ama. E nós somos irmãos, nós somos um só corpo, e a igreja tem que despertar para essas coisas. O seu inimigo não são pessoas, o seu inimigo é o diabo. E o diabo quer usar pessoas para tirar você do foco e você da visão. E você não pode estar olhando para as pessoas, você tem que olhar para Jesus Cristo. Mas ele não podia ter dito isso comigo, ele não podia ter falado isso, sim. Mas você é forte, a palavra diz: o forte suporta o fraco. Eu não sei em que condição você está se vendo, mas você deve se ver na condição de forte. Porque você fez uma aliança com o Rei dos Reis. Você fez uma aliança com Deus, não foi com qualquer pessoa não. E Deus tem expectativa na minha vida e na sua vida. Então começa a deixar essas coisinhas de lado e começa a avançar o teu caminho. Amém? Sabe por que você está ligando tanto essas coisas? Sabe por que a sua alma está tão elevada? Porque o teu espírito está na posição de não estar alimentado. Quando a gente está no louvor, não é assim? E você entra a emoção também no meio, né? Não é só o espiritual, mas tem um pouco de emoção, porque tem a música, né? Mexe conosco, né? O que acontece? A gente parece que está quase no céu, né? Não é assim no louvor? Se alguém mexer com você, você está tão bom aqui, deixou aqui no meu lugar, né? Não é assim? Porque você está alimentando o seu espírito. E você está ficando forte na vontade de Deus na sua vida. Quando você sai disso, o que acontece? Aí você começa a entrar no âmbito natural. Vai comigo, eu vou te mostrar outro texto aqui. João 4, 34. Você vai entender bem como Jesus pensava. Ele disse assim, ó, explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Amém? Então, a vontade dele era a vontade do Pai. Então, se nós somos filhos de Deus, se dizemos que somos filhos de Deus, a nossa vontade é fazer o quê? Acabamos de ler. A nossa vontade é fazer a vontade do Pai. Não, mas se for Jesus, e você não é filho de Deus, não? Você quer ser filho de Deus só na hora da salvação, só na hora de receber as bênçãos? Não. Nós somos filhos de Deus toda hora, todo o tempo. Jesus tinha essa consciência: eu preciso fazer a vontade do meu Pai. E sabe qual é a vontade do Pai? É que todos andem em união. Que todos tenham o mesmo pensamento. É como se essa igreja fosse um grande barco. Me veio agora essa visão, uma igreja num grande barco. Você vê aqueles filmes antigos, né? Que tem uns barcos grandes e tem aqueles remos, e tinham vários homens remando, né? Para aquele barco avançar. E eu vejo aqui a igreja, imagine você na igreja, e aí existe um alvo, o pastor tem um alvo, vamos
Vamos todos navegar para um determinado lugar. E toda a igreja entra naquele barco e cada um pega o seu remo e senta naquela cadeira e começa a remar. E tem que existir uma concordância entre todos. Não é verdade? Porque, não sei se você já andou de canoa, eu já andei de canoa, já, não sei como diz, navegar, não sei qual é a palavra correta, mas eu já andei com a canoa na água. E o que acontece? Quando você rema os dois remos para frente, ele vai para frente. Se você rema os dois remos para trás, ele vai para trás. Mas se você rema um remo para um lado e outro remo para o outro lado, ela começa a girar. E ela fica no círculo, não sai daquilo. Então a igreja está como dessa maneira, uns remando para um lado e outros remando para outro lado. E ele não consegue avançar. Então já está no tempo da gente começar a remar para o mesmo lado. A minha igreja remar para o mesmo lado, com a mesma direção, com o mesmo pensamento. Se haver contenda, irmão, vamos chegar juntos, vamos apagar esse fogo. Vamos ser bombeiros espirituais. Amém? O bombeiro quer apagar aquele fogo, quer acabar aquela chama, não vamos soprar para aquele fogo aumentar, não. Vamos apagar aquela chama. Vamos tratar os feridos, para que esse barco possa avançar. Amém? Deus quer que esse barco avance. Se você não sabe, você está dentro do mesmo barco. Amém? Está dentro do mesmo barco. Então, se teu irmão está ferido, você está ferido também. Esse deve ser o nosso pensamento, porque nós somos um corpo. Se você diz que é corpo, seu irmão está ferido, você está ferido também. Então, quando você está ferido, você vai fazer o quê? Você vai tratar aquela ferida. Ou você vai magoar aquela ferida. Você vai querer tratar o mais rápido possível. Não é assim? É desse jeito, irmão. Então, é assim que a igreja deve andar. É assim que a igreja deve se mover. E sabe como é que a gente vai chegar nesse grau, nessa velocidade? Quando a gente estiver mais maduro. E sabe quando a gente vai ficar mais maduro? Quando a gente se mergulhar mais na palavra. Quando a gente der mais tempo para oração. Quando a gente der mais tempo para comunhão com a palavra. Quando a gente começar a olhar a vida do irmão para ajudar aquele irmão. Aí nós estamos mergulhando mais. Eu não sei se você lembra daquele tsunami que houve, aquele pessoal que estava embaixo no mar. Eles estavam naquela profundeza no mar, não sentiu nenhum, nada aconteceu para eles, né? Apenas um pequeno movimento no mar. Mas quem estava lá em cima sofreu todo o dano daquele tsunami. Não é assim? Por quê? Porque eles estavam no profundo. Então, quando eu e você estiver mergulhado no profundo, por mais que aconteça alguma coisa, não vai interferir em nossa vida espiritual. Mas fulano caiu, mas fulano aconteceu isso com ele, mas nós estamos mergulhados profundos em Deus. E nós vamos subir e vamos alcançar aquelas pessoas. Como eles subiram e foram ajudar aquelas pessoas. Mas não houve nenhum dano na vida dele. Então tem pessoas que em vez de estar mergulhadas, elas estão um pouco mergulhadas e com os olhos olhando o que vai acontecer. Não, fica mergulhado em Deus. Fica mergulhado nele que você vai estar seguro. Porque a palavra diz, aquele que está em pé, cuidado para não cair. Então o próximo pode ser você. Amém? O próximo pode ser você. Então não se ache tão seguro, tão forte desse jeito. Tente buscar a Deus cada vez mais. Tente se fortalecer e avançar na palavra cada vez mais. Para você se ajudar e ajudar pessoas. Amém? Muitas pessoas chegando na igreja que não têm experiência ainda. E elas vão olhar para a sua vida. Quantos anos de crente você tem? 10 anos. Ele começa a observar a tua vida. Ele tem 6 meses de evangelho. E ele começa a olhar coisas que você está do velho homem, na velha criatura. E ele olha assim e diz, não, mas se ele tem 10 anos e pode fazer essas coisas, eu também posso, né? Diga comigo, não deve ser assim. Não deve ser assim. Nós devemos ser exemplo. Certa pessoa diz, mas pastor, não é muito fácil você ser pastor não, né? Tem que se consagrar muito, tem que ter uma vida exemplar. Ele disse, não, você tem que fazer a mesma coisa, meu irmão.
É muito fácil, né? Só o pastor vai se consagrar, só o pastor vai cuidar da sua vida, né? Só ele ter cuidado de não pecar, você tem que ter o mesmo cuidado, meu irmão. Não queira jogar a responsabilidade de outras pessoas, não. Você tem a sua responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade, é verdade, mas você tem a sua também. O julgamento vai ser individual, cada um vai dar conta de si mesmo. Então começa a pensar, eu vou dar conta de mim mesmo, então o que eu fizer eu vou dar conta de mim mesmo a Deus. Aí você vai ter cuidado mais na sua vida. Não, mas eu vou me arrumar, daqui a uns 10 anos Jesus volta, você não sabe, irmão. Irmã Malu, acho que não fazia nem um ano que ela estava com esse problema, em menos de um ano ela morreu. E aí? E se ela não tivesse com a vida guardada em Deus? Nós temos que nos preparar em vida. Depois que morrer, não tem mais solução para você mesmo, tem que ser aqui mesmo. Nós temos que estar aqui. Jesus estava no meio do povão. Jesus não estava no outeiro lá, cheio de monges, todo mundo é bom, né? Todo mundo só fala aquela coisa. Não, Jesus estava no meio dos lobos, aqueles que acusavam, aqueles que traíam, e ele se manteve firme. Amém? Se ele se manteve firme, o Espírito que estava nele está em mim e em você, nós podemos nos manter firme também. O negócio é não relaxar. Amém? A gente tem um jogador de futebol aqui, né? Que ele é profissional. Mas se ele não treinar, se ele não se exercitar, quando ele chegar lá, ele vai sofrer o dano, não é verdade? Não é, Fernandes? Então ele tem que se exercitar. Ele já tem uma estrutura própria para aquilo, porque ele já é um atleta. Mas se ele começar a relaxar, ele vai perder a resistência que ele adquiriu diante do tempo, né? Diante da estrutura que Deus deu a ele. Ele tem que estar se exercitando, ele tem que estar se preparando. Então eu e você da mesma jeito. O homem espiritual tem que se exercitar, como o homem natural tem que se exercitar fisicamente. Quando a gente se exercita, é você se exercitar na palavra. Se exercitar em fazer o bem, em fazer a vontade de Deus. Aí você não vai ter tempo olhando essas coisas não, irmão. Não, o irmão passou por mim e nem falou. Pode ser que o irmão não tenha nem te visto. Então deixa de ser menino. Joga fora essas fraldas, joga fora aquele consolo e começa a avançar em Deus. Amém? Deus quer que a gente avance, mas depende mais de nós do que de Deus. Ele está pronto para instruir a mim e a você, mas se a igreja não tomar uma posição de querer avançar em Deus, aquele barco vai sofrer e não vai chegar onde Deus quer que chegue. Deixa eu contar uma notícia a você, você está dentro desse barco. Amém? Então faça de tudo para esse barco avançar. Muita gente está dizendo, ora vem Senhor Jesus. Eu estou dizendo, Jesus não vem agora não. Quando você diz, ora vem Senhor Jesus, você deve estar pronto. Porque ele pode chegar a qualquer momento. O pastor disse, a irmã foi para a glória. Quem quer trocar no lugar que você está hoje pela glória que a irmã está hoje? Ninguém quer trocar, né? Nós sabemos que é melhor estar com o Senhor do que estar aqui. Mas ainda são uma pegada a muitas coisas desse mundo. Que não deveríamos ser. Então, o que é isso? É uma falta de mergulhar na palavra. É uma falta de olhar para a aliança que foi dada a nós. Existem condições para que Deus trabalhe na nossa vida. Deus não vai trabalhar de qualquer jeito, não. Ele dá as ferramentas, mas você tem que fazer alguma coisa. Você vem para o culto, escuta a palavra. Quando você sai do culto, já começa a cometer coisas que não deveria ter cometido. Pecado, irmão. Às vezes, eu acho que o maior problema que existe é porque muitas pessoas não leram lá em Gálatas. A gente vai ler lá em Gálatas. Eu peguei até uma versão viva, né? Uma versão na linguagem de hoje, para ficar mais fácil. Quando fala em adultério, em assassinato, em roubo, aí fica aquela coisa bem forte. Mas quando fala em contenda, ninguém nem acha que é pecado. Contenda está no meio do pecado também, meu irmão. Você pode abrir comigo lá em Gálatas? Eu vou ler na versão viva, mas
vai dar o mesmo sentido. Vamos ver a partir do 13. Gálatas 5:13. Porém, vocês, irmãos, tem irmãos aqui? Foram chamados para serem livres, como o pastor falou, nós somos livres, né? Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine você. O que é a natureza humana? É o velho homem. É a natureza de Adão. É aquele homem que se levanta para discutir, aquele homem que se levanta para falar alto, aquele homem que se levanta para dizer coisas que não agradam a Deus. Isso é o velho homem. Mas esse velho homem já morreu porque ele aparece. Temos que ver essas coisas, né? Se ele morreu, porque ele está aparecendo. Pode ser que ele tenha morrido e tenha ficado sem ser enterrado, né? E de repente ele aparece, depois ele some de novo, ele aparece, ele some de novo. Vamos lá. Vocês estão olhando tão bonito para mim que eu estou emocionado. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Diga comigo, sirvam uns aos outros. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Sabe o que é servir uns aos outros? É você servir alguém que está do teu lado, irmão. E entre servir e ter contento é muito diferente. Eu sei, irmão, que tem pessoas que são difíceis mesmo, mas você existe o Espírito Santo para trabalhar nessa área também. Não pense que você também é muito fácil. Todos nós precisamos de tratamento. Quando eu estava falando ontem no noivado, uma aliança, ela representa um círculo infinito. Né? Então a aliança de Deus com nós é um círculo infinito. Deveria todo crente, eu tenho um desejo, eu não consegui ainda fazer, mas eu creio que eu vou fazer. Todo crente, pegar um anel, eu acho que alguém já viu, dá até para vender na revista. Um anel com o nome de Jesus. Quem já viu esse anel? O nome de Jesus escrito, né? E você colocar no seu dedo de noivado. O casado vai estar casado com sua esposa e noivo com Cristo. E o solteiro vai estar noivo com Cristo também. Porque a aliança representa um símbolo do sinal da aliança que você fez. Quando eu olho para a minha aliança, eu me lembro de Isabel. Eu fiz uma aliança com Isabel. De companheirismo, de fidelidade, de amor com ela. Não é assim? Então, toda vez que o crente olhasse para a mão direita dele com o nome de Jesus, ele ia pensar duas vezes em fazer alguma coisa que desagradasse a ele. Aquela aliança representava a presença de Jesus diante da pessoa. Então, se todo crente pudesse usar essa aliança e pudesse colocar em prática isso, porque não adianta você ter uma aliança na mão se a aliança não estiver dentro. Tem pessoas que estão com a aliança e estão traindo sua esposa. E tem pessoas que perderam a aliança externa, mas tem a aliança interna. Tem a aliança verdadeira que é dentro. Porque a de fora você vai dizer a pessoas que você é casado. Mas a de dentro vai ser você com todo mundo. Você vai dizer ao diabo, não, eu não quero porque eu tenho uma aliança interna com a minha esposa, eu tenho uma aliança interna com o Senhor. E eu vou me esforçar, como o pastor disse, tem que se esforçar, meu irmão. Não pecar, tem que se esforçar para não pecar. Não é fácil não. Porque o diabo ele vem da nossa mente, jogando situações. Ele vai procurar a pessoa que tu mais gosta para falar contra você. Para te aborrecer. Porque alguém que você não gosta, que fala alguma coisa contra você, você vai embora, nem lembra mais daquilo. Mas alguém que você ama, quando fala alguma coisa que te fere,
dói mais. Não é assim? E o diabo vai procurar pessoas que você mais ama para te ferir. Aí a solução é não amar para não ser ferido? Não, a solução é não dar ouvidos ao diabo. Porque a palavra manda a gente amar. Amar o próximo como a ti mesmo. Ame Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então não podemos ir contra a aliança que Deus já fez. O que podemos fazer? Nos esforçar. Diga, se esforçar. Nós temos que se esforçar para fazer a vontade de Deus. Já acha que Jesus não se esforçou para fazer a vontade de Deus? Não, se esforçou para fazer a vontade de Deus. Ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade de meu Pai. Amém? Ele tinha um alvo, mas ele se esforçou também. Ele passou 40 dias sem comer e sem beber, não é isso? Ele sofreu no corpo, porque ele estava no corpo físico. Jesus chorou. Jesus se emocionou. Então ele tinha um corpo, ele sentia. Ele tinha sentimentos também. Ele sentiu dor quando estava naquela coisa. Não, porque Jesus era Deus. Ele foi anestesiado naquele momento. Não, ele sentiu dor. Como eu e você sentiria. A diferença é que ele reconhecia o poder de Deus na vida dele e ele ficou até o fim. Poderia ser que você dissesse assim, me desmaia logo aqui para não sentir mais dor. Mas ele disse, não, eu vou ficar até o fim. Vai ser consumado. É necessário um sofrimento. É necessário um sacrifício para que eu resgate esse povo. E eu vou fazer esse sacrifício. É isso que tem que estar dentro de mim e de você. É necessário um sacrifício para que eu ande em unidade, para que eu ande em comunhão com os meus irmãos. É necessário um sacrifício. Então é isso que eu e você vai fazer, um sacrifício. Olha para teu irmão e diz assim, eu vou fazer um sacrifício. Amém? Faça um sacrifício. Sacrifício agrada a Deus. Não é você sofrer, não. Sofrimento não agrada a Deus, não. Mas o sacrifício, sim. Eu me lembro da prova do Rema, quando eu fiz há vários anos atrás. Eu não lembro nenhuma das perguntas que eu acertei, mas eu lembro da que eu errei. E era Gils, gostava muito de botar umas cascas de banana. E ele botou lá, Deus se agradou de Jesus ter ido para a cruz. Eu digo, não, Deus se agradou não. Deus se agradou de Jesus sofrer. Mas ele disse, não, Deus se agradou da obediência dele ter ido para a cruz. Era uma casca de banana. Então eu e você tem que ter cuidado, porque existem muitas cascas de banana. E se a gente tiver cuidado, nós vamos escorregar. Amém? Temos que ter cuidado para não escorregar. Temos que ter cuidado do que chega aos nossos ouvidos. Não passe informação, irmão, se você não tem certeza daquilo. Degredindo a imagem do irmão. Quando vai descobrir, não era verdade não, foi que me disseram. Quem disse? Não, eu fui falar. O irmão, a imagem dele foi afetada. E para você reconstruir a imagem, gasta muito tempo. Então, se você sabe disso, guarde bem da sua imagem. Guarde bem a sua vida. Amém? Cuide bem da sua vida. Isso é a instrução que o Senhor está dando para mim e para você essa noite. Cuide bem da sua vida. O Senhor está voltando. Vamos sair de onde nós estamos e vamos avançar para outro estágio. Existe um comodismo no corpo de Cristo de ficar do mesmo jeito. Não, vamos sair do comodismo. Vamos buscar mais a palavra. Procura um dicionário, irmão. Procura uma Bíblia de estudo. Começa a estudar. Aí você vai ficar mais empolgado. Cada um tem um jeito diferente de ficar empolgado. Eu gosto de dicionário, eu gosto de Bíblias de estudo, que você vai vendo e você vai se empolgando cada vez mais. Cada um tem um jeito, então procura um jeito, ora ao Senhor. Espírito Santo, o que é que eu faço para ficar mais envolvido? O que é que eu faço para ter mais sede da sua palavra? Ele vai dizer, começa logo conversando comigo, você já começa a ter mais sede da sua palavra. Amém? Começa logo a ter comunhão mais com o Espírito. Como o pastor disse, começa no começo da manhã, logo dá o tempo ao Senhor. Mas eu me acordo já, não dá tempo, quando acordo meia hora antes. Meu irmão foi para o médico, aí ele estava com um problema de saúde, o médico disse, por que você não caminha? Porque eu não tenho tempo. Aí o médico olhou para ele, sabe que hora eu me acordo para caminhar? Ele disse, não, 4:30 da manhã. Porque eu sei que meu corpo precisa.
E se eu estou dando instrução a você, eu preciso fazer o que eu estou dizendo. Então, o único tempo que ele achou, 4h30 da manhã, e ele se acordava 4h30 da manhã a caminhar, porque ele entendia, eu preciso me movimentar, eu preciso me exercitar, senão a doença vai chegar até meu corpo. Então, nós precisamos se exercitar espiritualmente, para que doença não chegue no nosso corpo espiritual. A alma. O que é que Romanos 12 diz? Renovar a nossa mente. É uma instrução, renove a nossa mente. Josué diz, o que é que deve ser Josué? Medite na palavra de dia e de noite. A Romanos diz, exercite, renova a sua mente. Por quê? Porque nós aceitamos Jesus, mas nossa mente ainda é a mesma mente. Quando você aceita Jesus, a sua mente não vem outra mente para você, não, agora eu vou pensar só nas coisas espirituais. Não, você continua sendo a mesma pessoa, só que o Espírito começa a habitar dentro de você. O Espírito Santo começa a habitar dentro de você, e aí o Espírito Santo vai começar a tratar da sua vida. Começa a mudar o seu modo de falar, começa a mudar o seu modo de agir. Ele vai começar a trabalhar na nossa vida, e a gente só vai renovar a nossa mente se a gente começar a ler a palavra. A palavra, ela é como água, ela vai nos limpando. O Espírito também é chamado como água, né? Em algumas partes da Bíblia, são água porque vai lavar, vai tirar aquelas impurezas que é necessária para que a gente ande bem. Não sei se você entende bem de carro, mas o carro, alguns sabem, diz que ele tem um radiador, não é isso? Ele tem um radiador, e essa água que é colocada no bloco do motor do carro, ela precisa ser refrigerada, precisa ser esfriada. Porque se não houvesse um radiador, o carro aqueceria e os pistões colavam e o carro não conseguiria andar. Então, existe um sistema de arrefecimento que ele tem que estar limpo, ele tem que estar bem cuidado, para ele ter um bom resultado. A gente vê alguns carros, quando você abre ali o reservatório, chega a estar cheio de ferrugem, né? Ele não foi bem tratado. E o ferrugem começa a desprender das partes do carro e começa a ir para aquelas partes das mangueiras. E chega um ponto que as mangueiras começam a ter um revestimento interno e começa a rachar. E de repente uma gota daquele ele estoura e toda a água vai embora. E se você não estiver atento, o seu motor vai fundir. Amém? Então, vamos levar para o âmbito espiritual. Começa a olhar como é que está o teu reservatório. Se ele está limpo, se ele está bem tratado, se ele está bem trabalhado, para que de repente não estoure e você venha a morrer, você venha a cair, você venha a parar. A vontade de Deus não é que a gente pare, é que a gente avance. O Senhor disse a Josué, avança, tem bom ânimo, eu estou contigo, te esforça. Então existe o esforço meu e seu a fazer. Só vir à igreja não resolve. Como eu disse, a igreja é um hospital. Você vai para o hospital, o médico passa um medicamento para você ficar bom daquilo, aí você vai para casa e começa a tomar aquele medicamento. Se você não toma, aquilo vai voltar, você vai ter que voltar para o médico novamente. O médico disse, isso, não tomei não, você não vai ter nenhum resultado. Então a palavra de Deus é remédio para a minha vida e para a sua vida. E ela vai tratar com o nosso espírito, ela vai alimentar o nosso espírito e vai tratar a nossa alma. E você vai começar a pensar melhor. Antes de falar alguma coisa, começa a pensar, irmão. Porque a alma, ela não gosta muito de pedir desculpa não. Eu não sei se a sua alma é diferente, mas 99,9% das almas não gostam de pedir perdão. Concorda comigo? Não. Não gosta de pedir perdão, né? Porque acha que é humilhante. Então, se você não gosta de pedir perdão, faz tudo para não ofender ninguém. E você não precisa pedir perdão. Não é mais fácil não ofender do que ofender e pedir perdão? Não é mais fácil não ofender. Então, pensa bem direitinho. Porque se algumas pessoas conseguem fazer isso, porque eu e você não está conseguindo, tem alguma coisa errada com nós. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, está faltando, sabe por quê? Está faltando a gente mergulhar mais na palavra.
Diga comigo, eu preciso mergulhar na palavra. Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 8. Esse é um capítulo que fica difícil, né? Romanos 8, 6. Ele diz assim: a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-la. Mas os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? Então a justiça de Deus chegou em nossas vidas. Nós somos justificados através de Jesus Cristo. Nós não merecíamos, mas Cristo veio e nos justificou perante Deus. Então um diabo, quando olha para você, ele não vê você, ele vê Cristo em você. Ele vê o poder de Deus na nossa vida. E por que ele nos aflige? Se ele afligiu Jesus, por que ele não vai querer te afligir? A palavra diz que ele é o tentador. Você sabe o que é tentador? É um profissional em tentar. Pedreiro é um profissional, é pedreiro, né? Mas um tentador, ele é profissional em tentar. Então ele fica tentando de várias áreas. Ele vai de um jeito, olha, mexe com você, não consegue, mexe com sua mulher, mexe com seu filho, mexe com sua mãe, mexe com seu amigo, mexe com todo mundo para ver se você faz alguma coisa. O tentador, ele é profissional em tentar. Então o diabo, ele é o tentador, ele nunca vai deixar de tentar, porque é a profissão dele mesmo. E a nossa profissão é ser filho de Deus e é resistir ao diabo, se sujeitando a Deus. A palavra diz, se nós sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir. Diga, fugir. Aí você começa a pensar, será que o diabo está fugindo de mim? Ou o diabo está me aperreando o tempo todo? Então, se o diabo está te pressionando o tempo todo, eu vou dizer a você, está precisando de você se envolver mais com a palavra, se envolver mais com o Espírito e se submeter a Deus. A palavra diz que se submeter a Deus e resistir, ele vai fugir. Não diz quanto tempo é, se é a primeira vez, a segunda, a terceira, diz que você vai resistir, não sei quanto tempo é, mas não deve ser muito tempo, porque ele não vai conseguir. Ele tentou Jesus e logo ele foi embora porque não conseguiu. Mas se ele tenta a primeira vez, tenta a segunda vez e você segura, na terceira vez você amolece, aí ele pega junto naquela área. Porque sabia que o diabo sabe qual é o teu ponto fraco? Porque normalmente você fala. Eu estava conversando esses dias com a menina lá da loja, eu disse, sabe qual é o maior problema de algumas mulheres, não vou botar 100% das mulheres, mas boa parte das mulheres, eu posso dizer 90% das mulheres, é quando ela fica amiga de alguma mulher, ela conta toda a vida dela. Ela se abre de uma maneira tal que a pessoa conhece toda a sua vida. Irmã, se abra com o Espírito Santo, se abra com Deus, porque Ele te entende, Ele te entende. Não é que você não vai ter amigos, tem amigos, é bom ter amigos, mas o seu maior amigo é seu Espírito Santo, amém? Que está junto de você, Ele não vai te julgar. Eita, mulher, tu fizesse isso, tu fez aquilo, a gente vê depois, mais na frente tem uma contenda. Aí aquela mulher começa a falar da tua vida. E todo mundo sabe o que aconteceu na tua vida.
por conta sua mesmo. E você não soube se conter. Amém? Então, se você era assim, não seja mais assim. Comece a falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer ter comunhão com a igreja. A igreja está querendo direções, o Espírito Santo vai dar quando tiver comunhão com Ele. Amém? Enquanto a igreja não tiver, vai ter essas contendas mesmo. Vai ter essas coisas no meio da igreja mesmo. Que não deveria ter. A igreja era para ser um lugar onde só existisse paz. Mas sempre vai haver contenda, porque onde existem muitas pessoas, sempre tem alguma coisa. Porque são pessoas que foram criadas em lugares diferentes, pensamentos diferentes, e até a mente ser renovada, enquanto muitos não estão renovando a mente, está ficando do mesmo jeito. Alguns renovam, outros não. Mas quando a igreja pegar junto para renovar a sua mente, a igreja vai avançar. Esse barco vai chegar no destino que Deus já preparou. Diga comigo, Deus, Ele já preparou um lugar para mim. Deixa eu ler aqui mais. Gálatas 14. A gente está já encerrando, mas eu creio que vai dar tempo. Gálatas 5, 14, 14. Também vocês entenderam 14, não é 5, 14, 14. Né? É só para descontrair, para você dar um sorriso, ficar mais animado. Diz assim: pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame aos outros como você ama a você mesmo. Pois a lei inteira se resume a um mandamento. O 15 diz: mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Mas se vocês já agem como animais selvagens, diga comigo, animais selvagens. Isso é a linguagem de hoje, amém? O 16 diz: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Amém? Diga, não obedeça aos desejos da natureza humana. O 17 diz: porque a nossa natureza humana é contra o Espírito quer, e o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, por isso, porque a nossa natureza humana quer é contra o Espírito que quer, amém? Então, a nossa natureza, ela vai ser sempre contra a natureza do Espírito. E a nossa natureza, se ela não for tratada segundo a palavra, nós vamos viver como crentes, mas andando de maneira carnais. Amém? Maneira carnais. Isso não deve existir no nosso meio. Que essa noite a gente possa refletir sobre isso. Não teve muito aleluia, muito glória a Deus, mas eu disse o que o Senhor queria dizer para mim e para você. Amém? A gente vai sair daqui mais fortalecido. E se você entender a palavra, quando alguém lançar alguma pequena chama, você vai apagar aquela chama. E não vai fazer com essa chama acesa, vamos apagar. Irmão, vamos orar. Quando qualquer conversa surgir, você diz: irmão, vamos orar. Porque o caído precisa ser levantado. E eu e você vai ser aquele que vai levantar. Amém? Aquela mão estendida que vai levantar o caído. É assim que Deus quer para nossas vidas. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Amém? Eu queria que Gleves viesse aqui. Ele vai cantar aquele louvor novamente. E eu quero que você tire esse tempo desse louvor para você se autoexaminar. Faça um exame interno dentro de você e veja como é que está o seu coração. Se você feriu alguém, se você
foi ferido, você vai ter uma oportunidade. Se você não lembra, o Espírito Santo me lembra se eu feri. Não precisa lembrar que foi ferido, né? Mas se feriu, você lembra. Amém? Lembra e pede perdão ao Senhor. E pede forças e direção a Ele, para chegar até a pessoa e pedir perdão a ela. Amém? Não vale a pena ficar ferido. Amém? Não vale a pena. Se Deus dá a direção, você vai até essa pessoa, pede perdão a ela e começa sua noite, começa a noite diferente, começa o seu dia amanhã já diferente, já livre, leve, sem aquele peso que vai atrapalhar a tua carreira espiritual. Amém? Fecha teus olhos, eu queria que apagasse a luz, para você não ficar distraído, e você tira esse tempo desse louvor, amém? Vai ser apenas um louvor, e nesse período você vai estar fazendo e sondando o seu coração, e deixando o Espírito Santo trabalhar com você.